e usou as árvores para divulgar o esporte. E você sabia que o rugby e o futebol eram um só esporte e o cara que decidiu separá-los ficou tão importante que virou uma estátua? E qual é a imagem mais antiga de uma partida de futebol que você lembra ter visto? Pois então prepare-se, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo em direção às origens do futebol. Nós vamos mostrar documentos, admirar relíquias e ouvir histórias que vão nos levar até aqui, ao grande jogo, onde tudo começou. Isso é o futebol de antes, de muito antes. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasileirão. E esse é o futebol de hoje. Velocidade, precisão, o detalhe, o mínimo detalhe. A câmera que tudo vê, tudo revela, tudo revê, tudo replay. E no telão, quando a gente se vê, gol, 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 gol no ângulo, gol por vários ângulos. A final da Copa de 2014 no Brasil foi filmada por 34 câmeras de alta definição. Ah, sem contar as 14 que estavam lá só para tirar dúvidas, caso a bola ultrapassasse ou não a linha. Alguém aí ainda acha que a tecnologia não é bacana para o futebol? No estádio. Hoje, por exemplo, você pode adiantar boa parte da partida para ver só os lances que te interessam. Ou então, congelar a imagem para ir fazer um lanche na cozinha e depois não perder nenhum momento da partida. Mas, e no início de tudo, como é que era? Um plano único, câmera imóvel, preto e branco. Uma partida disputada no dia 24 de setembro de 1898. O que você está vendo agora é a imagem mais antiga de uma partida de futebol já registrada. Blackburn, a equipe de branco, contra West Bromwich, de listrado. Jogo da primeira divisão do campeonato inglês no Ewood Park, estádio do Blackburn. 4-1 para o time da casa. E, gente, não adianta esperar por nada mais muito diferente do que isso, não. São 45 segundos de ação morninha. Mal dá para se enxergar a bola, entender a partida. O autor dessa obra-prima foi esse inglês Arthur Cheetham, pioneiro na arte de registrar imagens. E é aqui que começa a nossa viagem em Manchester, a segunda cidade mais populosa da Inglaterra depois da capital, Londres. Cidade do Manchester United, do Manchester City. De onde vieram bandas de rock famosas como The Smiths, Oasis. Este inglês apressado é Will McTaggart. É apressado, mas trabalha com muita paciência. Ele é o guardião do tesouro. Cuida do filme há mais de 25 anos. So the film had been discovered in a tin trunk. O filme foi descoberto em uma lata que estava guardada dentro de um baú do quarto do neto do Sr. Cheetham. Quando abriram o baú, havia uma coleção de filmes, entre eles o do jogo do Blackburn contra o West Bromwich. Ao longo das décadas, algumas partes foram se deteriorando porque o filme não foi armazenado nas condições apropriadas. Nós acreditamos que o filme original era 4 minutos maior. Em 1987, o material foi doado por um professor para a Biblioteca Nacional de Manchester, onde funciona o arquivo de filmes do noroeste da Inglaterra, onde trabalha a equipe do Will, hoje responsável pelo filme. Nosso trabalho é tornar o filme acessível para as pessoas. Assistindo atentamente, dá para reparar como o futebol era diferente naquela época. Mesmo tendo apenas um vislumbre do jogo, podemos perceber que o estilo de jogar era muito diferente. Um grupo de pessoas perseguindo ao mesmo tempo a bola. E o goleiro ficava andando sobre a linha do gol, como se estivesse entediado. Diferente? É porque as câmeras não existiam para mostrar o futebol nos seus primeiros dias de vida. Aquilo sim, poderíamos chamar de diferente. E a nossa viagem no tempo, em busca das origens do futebol, só vai continuar porque os museus se preocupam em tomar conta da nossa história. E esse faz em grande estilo. Centro de Manchester. Se quisermos chegar à raiz desse esporte, ao começo de tudo, nós precisamos entrar no Museu do Futebol.
Precisamos passar direto pelo salão que guarda a camisa da Inglaterra usada no primeiro jogo internacional da história contra a Escócia em 1872. Dar só uma rápida olhadela no espaço reservado para a camisa que o Pelé usou na final da Copa de 58. E a número 10 que Maradona vestiu quando marcou o gol de mão na Copa de 86. Chegamos. Aqui está. O livro com as regras da Football Association, a Associação de Futebol da Inglaterra. Um documento de 1863. As regras oficiais do futebol, como é conhecido e disputado nos dias de hoje. Ali já estavam definidas as marcações, o número de jogadores por time, os equipamentos usados, etc. Mas nós vamos mais longe. Retroceder. Para descobrir que as regras oficiais são uma adaptação de um outro documento ainda mais antigo. As regras de Cambridge. A verdadeira certidão de nascimento do futebol. Agora estamos em 1848. Naquela época, ainda não havia uma definição de futebol exata. O que existia eram vários jogos disputados com uma bola, tudo meio misturado, sem regras. Para você ter uma ideia, a geografia influenciava o futebol. Por exemplo, um sujeito jogava numa cidade onde valia segurar a bola e sair correndo com ela. Aí, ia jogar na vizinhança e já não podia tocar com a mão na bola. Era assim. Um dia alguém disse, por que nós todos não jogamos com as mesmas regras? Foi na Universidade de Cambridge. Cansados daquela informalidade, um grupo de alunos se reuniu e criou 11 regras com o objetivo de uniformizar o futebol. Depois eles saíram pelo campus da universidade. E nas árvores afixaram folhas de papel onde estavam escritas as regras daquele que um dia se tornaria o esporte mais popular do mundo. Ali, nas árvores, estavam as sementes do futebol. Regra número 2. Saída de bola. No começo do jogo, a bola deve ser chutada no meio do campo. Após cada gol, o jogo deve recomeçar desta mesma maneira. E não é assim até hoje? A bola está rolando. Regra número 6. Tiro de meta. Quando a bola sai pela linha de fundo, deve ser recolocada em jogo pelo lado em que deixou o campo. A bola deve ser chutada a não mais do que 10 passos da linha de fundo. Sim, agradeça aos alunos de Cambridge a existência das fantásticas cobranças de tiros de meta. Regra número 7. O gol. Gol é quando a bola é chutada entre as traves e abaixo do cordão. Isso aí mudou um pouco, já não é mais cordão, agora chamamos de travessão. O Alan e o Neville são estudiosos das regras de Cambridge e são eles que contam pra gente algumas curiosidades. As regras de Cambridge não especificavam as dimensões do campo, por exemplo. Então, você podia jogar em qualquer espaço que fosse limitado por 4 cantos. Sabe como o lateral surgiu no futebol? Originalmente, os torcedores se posicionavam na linha lateral do campo. Então a bola não saía, porque as pessoas chutavam a bola de volta para o campo. Ou seja, eles influenciavam no andamento do jogo sem que fizessem parte da partida. Marcos Rocha joga para a área. Para impedir essa ação, inventaram o lateral. Mas você só podia jogar a bola numa direção reta. Não podia lançar para frente ou para trás. E quando descemos para outro andar do Museu do Futebol, o professor Gary James continua a aula de história. Quando faziam um gol, os times trocavam de lado. Não existia a troca na metade do jogo, no intervalo. Era após cada gol. E aí você deve estar se perguntando, e a regra número 1? Número 1, teoricamente, a regra mais importante, né? A regra número 1 é... Este clube deve se chamar Universidade Football Club. É que para aqueles rapazes, o futebol seria só um joguinho, o clube deles, da galera da faculdade. É impossível precisar quantas árvores os alunos de Cambridge usaram para pregar as primeiras regras. Mas
Devem ter sido muitas, viu? Porque o tal do futebol ficou popular. Sabe quantas pessoas acompanharam a final da última Copa entre a Alemanha e a Argentina? Mais de 1 bilhão no mundo todo. Olha o gol, pra fora! E nos lugares mais remotos do planeta, sempre vai haver uma camisa de time de futebol. Um fenômeno de popularidade, sem dúvida. Agora, também não dá pra dizer que é uma unanimidade. Eu não consigo gostar de futebol. É permitido trapacear, se atirar no chão, fingir. Como é que alguém pode se apaixonar por isso? Este é o Phil. O esporte preferido dele é o rugby. Você sabia que esse esporte tem esse nome porque foi inventado nessa cidadezinha de 100 mil habitantes? É uma cidadezinha do noroeste da Inglaterra. Desconhecida por boa parte do planeta, quase ninguém ouviu falar sobre ela. E ainda assim tem um nome de repercussão mundial. Rugby. Nossa viagem no tempo nos traz até aqui pra gente ver que antes das regras de Cambridge, o futebol e o rugby eram uma coisa só. Até que um sujeito chamado William Webb Ellis agarrou a bola e correu com ela. Algo inesperado. Todos os adversários pensaram, peraí, o que ele está fazendo? E então correram para derrubá-lo. E a essência do rugby nascia daquela ação. Pronto, em 1823, nascia o rugby. William Ellis ganhou uma estátua na cidade e o esporte da bola oval ganhou o mundo. O futebol, você já sabe, né? Ficou ali meio sem formato, jogado de maneira inconstante, até aparecerem as regras de Cambridge, blá, 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 blá. Mas nós ainda não terminamos nossa viagem. Antes dessa mistura de rugby com futebol, havia eu nem sei como é que a gente pode chamar isso, gente. Um jogo tumultuado, selvagem, perigoso. O grande jogo. Era assim que se chamava o esporte que deu origem ao rugby e ao futebol. O ano é impreciso. Início do século XIX. Chegamos. O início de tudo. As origens do futebol. Não havia uma definição de times, ou número de jogadores, ou regras fixas. Um grande vale-tudo com uma bola no meio, que até hoje é jogado em cidades da Europa em datas comemorativas. Aqui um dos únicos registros do grande jogo, uma pintura que está no Museu do Futebol. Provavelmente eles estão em um vilarejo, tentando levar a bola até o fim de um outro vilarejo. E os adversários tentando fazer o oposto. Aqui tem um ferido, outro sendo chutado. Aqui está a bola. E eles iam lutando por toda a rua, tentando marcar o gol. É só imaginar os momentos mais violentos do futebol dos dias de hoje, tirar as caneleiras, sujar de terra e aumentar o alcance da pancadaria, incluindo socos e até dentadas. E o tempo passou, o futebol foi mudando e cresceu, cresceu e ficou enorme, bonitão, todo moderno. Gente, por todos os lados, ficou famoso. Só que tem uma coisinha que não adianta. Séculos. O grande jogo. Nos apaixonando, como está acontecendo com a torcida do Goiás agora, pelo Campeonato Brasileiro. Boa, Escobar. Goiás está vencendo o Joinville.